pessoal! Estamos aqui em mais uma edição do podcast Supera. Eu sou Isabela Rabelo e hoje nossa convidada especial é Patrícia Lessa, diretora pedagógica nacional do Supera. Seja bem-vinda, Patrícia. Ai, obrigada, Isa. Muito gostoso estar aqui e conversar hoje sobre uma das grandes paixões da minha vida, que é o Supera, que é falar sobre o que eu faço todo dia. Legal. Paty, já que você está falando disso, me conta o que é o Supera? Olha só, essa é uma pergunta que todo mundo geralmente faz por aí, né? E eu gosto muito de falar sobre isso, porque é algo que eu acredito de fato, né? Então, o Supera é um curso, um método de estimulação cognitiva que tem como objetivo estimular o desenvolvimento de habilidades cognitivas, como, por exemplo, a memória, a atenção, o raciocínio lógico e também de habilidades socioemocionais, como a questão da empatia, o trabalho em equipe, né? E o grande desejo do Supera é fazer com que as pessoas melhorem o seu desempenho diário, que elas tenham melhor qualidade de vida e longevidade. Muito bacana. E pensar em estimular o cérebro, para algumas pessoas pode ser um pouquinho difícil de entender, né? De fato. Então, assim, como funciona o Supera? Olha, no Supera nós temos aulas semanais, né? Então nós temos aí um encontro de 2 horas por semana. E nesse encontro de 2 horas por semana, nós fazemos um trabalho de estimulação com o uso de 6 ferramentas. Então nós temos lá o ábaco, exercícios cognitivos, jogos pedagógicos, neuróbicas, dinâmicas. E o aluno, em cada experiência de aula que ele tem, ele utiliza essas ferramentas. E essas ferramentas vão impactar, né, e vão, assim, estimular o desenvolvimento de diversas habilidades, né? Que são essas cognitivas e socioemocionais que Exatamente. você colocou. Por exemplo, com o trabalho que a gente realiza com o ábaco, que é a nossa ferramenta mais robusta, o aluno ele vai conseguir estimular a atenção, ele vai conseguir ampliar essa atenção dele, ele trabalha também memória de trabalho, enfim, e as outras ferramentas da mesma forma. Legal. Nossa, isso é um desafio para muita gente. Eu mesma tenho muita dificuldade em matemática, tenho certeza que o ábaco seria muito positivo. O ábaco, ele impacta, na realidade, no aprendizado de diversas coisas, de diversos conteúdos. Por quê? Porque o ábaco, ele ajuda a pessoa a melhorar a atenção dela. Então, tudo que você precisa fazer, você precisa de atenção, não é isso? Uhum. Então, quanto mais atenção você tiver, mais agilidade você pode ter no processo de aprendizagem de novos conteúdos. Então, quer dizer que o uso dessas ferramentas pode ser positivo, não só para quem está ali estudando matemática, tem dificuldade em matemática como eu, por exemplo, mas para pessoas de todas as idades, Paty, para quem que é o Supera? O Supera, de fato, é para todas as idades, né? Porque nós temos desafio sempre, né? A criança, ela tem desafio ali na escola, o adolescente, ele tem desafio nos seus relacionamentos e também na escola, né? O adulto, o idoso, enfim, todos nós temos desafios diários para enfrentar. E o Supera trabalha na estimulação, como eu disse, de habilidades cognitivas de base, na atenção, na memória, no raciocínio lógico, e tudo isso, quando bem estruturado, quando a gente tem essas conexões robustas, né, para a realização das atividades diárias, a gente tem maior sucesso. Paty, você falou quando você tem tudo isso bem estruturado. Como funciona a estrutura de uma aula Supera? Porque você contou para mim quais são as ferramentas, as habilidades desenvolvidas. Agora, como que essas ferramentas são trabalhadas em sala de aula? Me descreva, assim, mais detalhadamente como funciona uma aula do Supera. Olha, o que eu posso te dizer é o seguinte, que cada aula Supera é uma experiência única, né? Então, todas as aulas, elas são planejadas por um grupo de especialistas aqui do Departamento Pedagógico Nacional, né? Então eu tenho especialistas que desenvolvem aulas para crianças, para adolescentes, para adultos, para os 60 mais, né? E essas aulas, todas elas têm uma temática, uma reflexão, né? Que aborda questões da vida diária, que aborda questões relacionadas a desafios que a gente enfrenta na vida. E junto com isso, a gente faz o uso de todas essas ferramentas que eu mencionei anteriormente, né? Então, a gente faz o uso do ábaco, a gente faz o uso dos exercícios cognitivos, de dinâmicas,
de neuróbicas, Uhum. né? Então, toda aula é uma experiência única, onde a gente utiliza as nossas ferramentas e a gente também tem um ingrediente muito especial, que são reflexões que podem impactar no nosso comportamento e no nosso sucesso na vida. Que legal, porque essa temática faz com que a aula fique mais dinâmica, né? Para que eu consiga entender melhor. Me dá o exemplo, qual que é o tema desse mês? Bem, no mês de junho nós estamos trabalhando uma temática que ela envolve mais as habilidades socioemocionais, porque nós estamos trabalhando com matemática de jogos, né? O tema do mês é Rolando os Dados. E a cada semana a gente faz uma reflexão diferenciada sobre isso. Mas só para você entender melhor, né? Por que falar de jogos? E por que ter jogos como uma ferramenta de supera? Quando a gente está jogando, a gente usa habilidades cognitivas como eu tenho que prestar muita atenção, eu tenho que fazer uma observação e depois fazer uma análise para eu tomar uma decisão. Eu preciso ser empática de vez em quando, dependendo do tipo de jogo, me colocar no lugar do outro. Eu preciso ser resiliente porque eu fico frustrada em muitos momentos enquanto eu estou jogando. Então, o jogo é uma excelente oportunidade para que a gente pratique e exercite coisas que a gente precisa fazer na vida real. Só que o jogo é uma plataforma na qual eu estou na minha zona de conforto. Porque se eu erro, ou se eu faço alguma coisa que não está muito legal, eu tenho a oportunidade de mudar. Então eu acabo praticando, exercitando, né, experimentando coisas que eu vou utilizar na vida real. Nossa, legal. Cara, eu amo jogos. Jogos são super divertidos. Por mim, sei lá, já passei noites assim, jogando. Uma aula do Supera tem quanto tempo de duração? Uma aula de Supera dura 2 horas, 120 minutos. 2 horas é até pouco, né? Olha, eu vou dizer para você que eu acho que é muito pouco sim, porque a gente tem tanta potencialidade nas ferramentas e no roteiro de aula que a gente utiliza, que daria para muito mais tempo. Ah, com certeza. E com que frequência as aulas devem ser realizadas, Paty? Nós temos aulas que são semanais, elas acontecem uma vez por semana. Patrícia, e nessa rotina multitarefas que a gente tem que estar muito atento a muita coisa ao mesmo tempo, uma das habilidades mais prejudicadas é a memória. Eu me queixo de memória, vivo esquecendo onde eu deixei chave de carro, celular, muitas pessoas ao meu redor também. Sim. Então, como que o Supera ajuda a desenvolver essa habilidade da memória? Na realidade, você tem toda a razão, e essa é uma reclamação comum das pessoas. Mas eu tenho uma coisa para dizer para você, que na realidade, quando a gente se queixa do problema da memória, o que impacta ter ou não ter uma boa memória vem antes disso, que é a atenção. A atenção, ela é a porta para a nossa memória. Então, quanto mais difusa a sua atenção mais difícil será para que você consiga memorizar as coisas. É difícil para todo mundo, pra né? todo Nessa mundo. rotina que a gente vive. Exatamente, né? Então, muitas vezes não é um problema de memória, mas sim um problema de foco e de atenção, porque só vai para sua memória tudo aquilo que tiver sido foco da sua atenção. Nossa, difícil. Difícil ter atenção num único ponto, né? Ah, mas eu vou te dizer uma coisa, aqui no Supera a gente ajuda muito, né, os nossos alunos e a nós mesmos, a aumentar o nosso período atencional, ficar mais atento por meio das nossas ferramentas e assim, com certeza, há um impacto de fato na nossa memória. Nossa, Paty, me conta como o Supera faz isso, como que o Supera contribui, quais são as ferramentas do Supera que ajudam a melhorar a atenção e, consequentemente, a memória. Nós fazemos uso do ábaco. O ábaco é uma das nossas ferramentas mais robustas. E por meio do uso do ábaco, na realidade, você faz cálculos no ábaco. Só que o nosso grande objetivo aqui no Supera não é a realização do cálculo, mas é em estimular e praticar e exercitar todas as habilidades que são necessárias para que o cálculo seja realizado. Então, quando eu preciso fazer um cálculo, eu preciso estar atenta, eu preciso focar, eu preciso guardar na minha memória de trabalho alguns números, alguns procedimentos para a realização do cálculo, né? Então, assim, por meio das nossas ferramentas, como o ábaco, os exercícios cognitivos que nós temos nos livros Abrindo Horizontes, a gente exercita e exercita e exercita a oportunidade de ampliar a atenção para que a memória seja consolidada de uma forma mais efetiva. Muito legal, Paty. Parece muito divertido desenvolver a memória dessa forma.
E, já que a gente está falando de memória, eu queria perguntar para você ainda como que o Supera ajuda em relação à doença de Alzheimer. Olha, na realidade, esse é um assunto assim que a gente precisa falar com muito cuidado. Né? Porque quando a gente está falando de uma demência neurodegenerativa, quando a doença já está instalada e avançando, né, ou bem avançada, nós não temos um poder de atuação. Né? O importante é entender o seguinte, que um cérebro robusto, quanto mais conexões fortalecidas nós temos no nosso cérebro, né? Quanto mais aprendizado a gente teve na nossa vida, mais robusto o nosso cérebro fica. E quando a gente começa a perder a potencialidade do nosso cérebro, mais a gente tem para compensar. E é aí que entra o Supera. Né? Então, quando a gente começa a perceber, ou quando a família começa a perceber alguns primeiros sinais, ou mesmo a gente, né, enquanto adulto, você fala, puxa, parece que eu tô esquecida, puxa, parece que a minha atenção tá assim ou tá assado, aí é o momento da gente decidir, né, conscientemente que a gente vai trabalhar mais a robustez do nosso cérebro, né? Então, aí é a hora da gente perceber que tenho que fazer mais, tenho que gerar mais aprendizados, porque todos os aprendizados fortalecem, né, o nosso cérebro, criam novas conexões e fortalecem as já existentes. E é isso que vai fazer com que a gente tenha uma longevidade, vai fazer com que a gente viva mais anos e com mais qualidade. Paty, me explica um pouquinho mais desse processo que você estava contando de ter mais para perder. Como isso funciona? Tem algum nome específico? Olha só, a gente chama isso de reserva cognitiva. E muito informalmente, a gente também fala de poupança cognitiva. Porque o que é isso, né? Existem pesquisas e estudos que dizem o seguinte, que quantos mais anos de estudo uma pessoa tem, ela consegue postergar o início dos sintomas de uma demência. Então, isso mostra que um cérebro robusto, ele vai ao longo dos anos, né, aquele cérebro que aprende, que estuda, que está sempre em movimento, ele vai ao longo dos anos economizando, né, criando uma reserva cognitiva para que quando uma doença ela apareça ou ela seja, né, instalada, a gente consiga manter a qualidade de vida por mais tempo, postergando o início dos sintomas. Então, a gente pode afirmar que a pessoa ela precisa exercitar o cérebro durante toda a vida. Desde a infância. Na infância a gente tem muitos desafios, né? Desde o aprender a falar, aprender a ler, aprender a caminhar, aprender a comer. Então, isso tudo já é uma grande demanda para o nosso cérebro. Mas, quando a gente chega aí na idade escolar, depois na adolescência, enquanto adultos, a gente precisa estar sempre aprendendo. E quanto mais a gente aprende, mais a gente está cuidando da saúde do nosso cérebro. Paty, você falou dessa questão do aprendizado, principalmente de crianças. E quando a gente fala de aprendizado e de crianças, é impossível não vir à mente uma sigla que é TDAH. Um assunto do qual a gente ouve as pessoas falando muito hoje em dia, né? Que é o transtorno de déficit de atenção e aprendizagem. O Supera contribui também para crianças com esses transtornos? Na realidade, o Supera, ele contribui para qualquer criança em idade escolar, porque a gente trabalha as habilidades de base. Então, uma criança que tenha uma atenção mais sustentada, né, ou seja, uma concentração por maior tempo em determinadas atividades. Quando você tem uma criança que ela consegue pensar mais criativamente, ela pensa mais em soluções, né? Então, o Supera, ele ajuda a atender demandas de qualquer criança. Quando a gente fala especificamente do TDAH, a gente está falando, na realidade, não é de uma falta de atenção, mas é de uma atenção difusa. Ele presta atenção em tudo. Então, ele está aqui paradinho, fazendo alguma coisa, ouviu um barulho, uma porta abriu, um vento passou, um barulho, né, na rua ou em qualquer ambiente, a atenção dele, ela já se dispersa. Então, quanto mais ele exercitar esse processo, né, de fazer atividades que demandem a atenção dele, mais resultado positivo ele pode ter. Agora, é muito importante que ele tenha um acompanhamento clínico, né? O Supera pode ser visto como um acompanhamento coadjuvante. Nós não somos o principal recurso para o tratamento de um transtorno, mas nós podemos contribuir como coadjuvantes. Isso serve para adultos também, porque a gente ouve muito falar de TDAH em adultos também, Paty, hoje em dia.
Sim, de fato. O meu marido é um deles. Ele tem Né? TDAH de verdade. Sim, na realidade, assim, o adulto, ou mesmo quando ele passa da adolescência, ele já aprendeu a lidar, muitas vezes, com muitas frustrações e com algumas deficiências que ele tem por conta da falta de atenção, né? Então, na vida adulta, ele aprende a lidar um pouco mais com as deficiências que ele tem. Ele desenvolve estratégias para lidar com elas. O adulto, ele acaba lidando, né? Ele viveu a vida inteira, adolescência, com algumas reclamações, ou as pessoas chamando atenção para isso, ou chamando atenção para aquilo, né? E aí ele também vai aprendendo, né? O que que eu faço que dá certo, né? Como eu faço? Eu tenho que anotar, eu tenho que ter uma agenda. Então, quando ele chega na vida adulta, ele acaba lidando melhor com essas questões. Tá. Eu perguntei até, mas ele tem TDAH de verdade? Porque é uma dúvida das pessoas, né? Como todo mundo é desatento, como a gente passou por essa etapa da conversa, as pessoas ficam na dúvida se tem de fato TDAH ou se é uma desatenção normal. Como identificar esse transtorno, Paty? Como é o diagnóstico? Olha, isso é uma coisa interessante e é muito preocupante. Preocupante pelos dois lados. Pelo exagero, né, de diagnósticos e também pela falta de diagnóstico. Então, as duas coisas nos preocupam, mas é lógico, muitas vezes se percebe mais na convivência escolar, então os diagnósticos começam muitas vezes a partir daí, mas um profissional especializado deve ser procurado, né? Um neurologista ou um psiquiatra, e um acompanhamento deve ser realizado, deve ser feito. Geralmente existe aí, né, a necessidade de alguma medicação e também um acompanhamento com um psicólogo. Você falou de acompanhamento, de profissionais especializados. Agora, voltando a nossa conversa para o Supera, Paty. Em sala de aula, os alunos, eles são assistidos por um educador, por um mediador? Como funciona? Ontem eu estava falando sobre isso no treinamento para novos educadores e franqueados. O educador Supera, ele é um ser especial. Né? Ele é um ser especial, ele é um mediador, ou seja, ele não é detentor de todo conhecimento, mas por meio da prática dele, ele vai fazer com que o aluno construa o seu conhecimento. Aqui no Supera, a gente acredita firmemente que todo ser humano é modificável. Né? Então, se todo ser humano é modificável, numa escala maior, numa escala menor, todo mundo pode se modificar, todo mundo pode aprender, todo mundo pode modificar o seu cérebro. E o educador Supera é esse profissional que faz essa mediação do conhecimento, né? Paty, você falou que todo ser humano é modificável, que o Supera tem esse papel de transformação na vida das pessoas. Então eu queria ouvir de você algumas histórias. Você consegue me contar algumas histórias de alunos que tiveram sucesso, que tiveram suas vidas transformadas com o Supera, que você lembre? De fato, existem muitas histórias e muitos depoimentos. E são justamente esses depoimentos que fazem a gente se motivar todos os dias, né? Na própria parede lá do meu departamento, a gente tem todos os depoimentos na parede. Mas tem um depoimento que ficou muito gravado na minha memória e no meu coração, né? Nós temos uma aluna de uma unidade, inclusive daqui de São José dos Campos, que quando ela chegou no Supera, ela disse, né, no depoimento dela, ela dizia que ela não se sentia uma pessoa muito interessante, né? Que ela não sabia mais o que ela tinha para oferecer para os netos, enfim. Ela era uma idosa, no Exato. caso. Uhum. E aí depois, com o andar, né, das aulas, o envolvimento com o próprio educador, que era o mediador dela, com os outros alunos da turma, ela foi entendendo que ela tinha muito para contribuir e ainda tinha muito para viver e para aprender. E no depoimento dela, no final do depoimento dela, ela diz assim: e eu sou muito interessante, sim, né? Então, eu acho que o Supera, ele traz essa grande oportunidade para as pessoas, para voltarem a olhar para elas mesmas, né? Elas olham para dentro de si e falam: peraí, deixa eu tirar desse meu baú os meus tesouros. Então, eu sou uma pessoa interessante, eu ainda posso aprender muito, e muitas pessoas podem aprender com as minhas histórias, né? Então, o Supera, ele tem esse grande potencial de fazer com que as pessoas olhem para elas mesmas, de que as pessoas descubram as potencialidades que elas têm.
Que legal. Aí a gente tá falando de ganhos em autoconfiança e autoestima. A gente pode considerar autoconfiança e autoestima como habilidades socioemocionais também? Com Como certeza, funciona? com certeza. Na realidade, quando a gente fala de autorrealização, é algo muito latente, né, na nossa prática com os nossos alunos, né? Os depoimentos, eles, principalmente com esse público, né, mais idoso, eles declaram muito isso. Quando eu cheguei aqui, eu já tinha deixado de fazer certas coisas e hoje eu voltei a fazer. Depoimentos de filhos que nos dizem isso, inclusive, né? Puxa, a minha mãe não fazia mais tal coisa, meu pai, ele mal queria sair de casa e agora parece que ele tem uma rede social, e tem mesmo, né? Aqui no Supera, os nossos alunos vêm com a busca de uma melhoria cognitiva, muitas vezes é por conta da memória, sim, e eles, quando chegam aqui, eles ficam e felizes porque eles descobrem que aqui eles conseguem muito mais do que só potencializar a memória deles, né? Eles se tornam mais criativos, começam a entender que eles precisam ter o foco mais na solução e reclamar um pouquinho menos. Eles entendem que eles podem ter de novo um convívio social gostoso por meio dos eventos que a gente tem, por meio da convivência com os outros alunos da turma. Enfim, é fantástico. Que legal, que legal. Esse tipo de história me atravessa muito. Eu fico muito, muito emocionada, assim, de ouvir esses cases e esses depoimentos também. E isso deve rolar muito também, Paty, com crianças e adolescentes, né? Em fase escolar, aquela criança que só tirava nota baixa na escola e passa a ter resultados melhores, né? Tem alguma história sim. bacana, assim, que você se lembre também de algum adolescente que fazia muito tempo de cursinho, por exemplo, e com a ajuda do Supera conseguiu passar no vestibular? Nossa, Isa, de fato a gente tem muitos depoimentos, né? Depoimentos bem diferentes e variados, assim como você está falando, de vestibular, enfim. E não só de adolescentes também, mas de adultos que tentavam passar em concurso e depois com o Supera, né? Isso foi possível, se tornou possível. Casos de alunos, vamos lá. Deixa eu puxar aqui pela minha memória, mas eu me lembro de uma mãe, né? Ela veio procurar o Supera e ela muito chateada por conta de sempre ter devolutivas dos professores, né? De que o filho não conseguia, ou de que ele não prestava atenção, ou, enfim. E depois, com o Supera, a criança, ela conseguiu, né, se superar em alguns desafios e ela teve uma mudança de comportamento, inclusive. Porque aqui no Supera, além de trabalhar, né, a estimulação das habilidades cognitivas, a gente trabalha uma questão comportamental muito forte, né? Não há desafio que a gente não consiga realizar. Depende da atitude que você tenha. E isso a gente estimula muito nos nossos pequenos, né? Uhum. Então, desde lá, dos aluninhos lá de Brincar para Aprender, que começam entre 4 e 5 anos, a palavra desafio é uma constante em tudo aquilo que a gente faz, né? Então, a gente espera, sim, impactar habilidades cognitivas, mas também fazer com que a criança e o adolescente, eles entendam isso. Que desafio existe para quê? Para ser vencido, para ser superado, né? E essa é uma fala muito recorrente nas nossas aulas, na nossa interação com os nossos alunos. Paty, tudo isso é muito lindo. E como o Supera oferece esse serviço de transformação de vidas de forma tão diferente assim? Na realidade é o seguinte, eu acho que o nosso grande diferencial está na seriedade que a gente tem para entregar de fato algo de muita qualidade e que possa impactar a vida dos nossos alunos, né? Nós temos hoje uma grande equipe aqui no Departamento Pedagógico Nacional, né, especialista em criar conteúdo. Né, os conteúdos que vão para os nossos materiais didáticos, os conteúdos de atividades, de desafios e também os planejamentos de aula. Então, a nossa grande diferença é que a gente não faz nada por acaso, nada por achismo, né? O nosso grande diferencial está na efetividade de tudo aquilo que a gente entrega para a experiência do aluno. Nós temos 3 grandes pilares, né? A neurociência, ou todos os conhecimentos advindos aí da neurociência. Nós temos os conhecimentos que vêm da área da educação, dos processos de ensino e de aprendizagem, e isso tudo é que garante a efetividade do que a gente entrega.
E em quantas unidades Supera pelo Brasil a gente consegue encontrar essa efetividade de entrega? Hoje nós temos mais de 300 unidades espalhadas aí pelo Brasil todo, né? E o nosso desejo é, muito brevemente, estar em todos os estados para que a gente possa espalhar essa coisa gostosa e efetiva que é a estimulação cognitiva por meio do método Supera. Isso é importante de muitas formas, né, Paty? Nem fale, nem fale. A gente tem alguns grandes parceiros, neurologistas, médicos, e que eles sempre nos questionam disso. E aí, quando é que vai chegar na minha unidade, né? Na minha cidade? E aí, eles sempre nos questionam quando é que vai chegar na minha cidade? Enfim, né? E nós estamos fazendo um trabalho muito intenso para que a gente possa ter essa representatividade em todos os estados e, quiçá, né? Em todas as cidades do Brasil. Muito legal, Paty. E existe alguma forma do Supera ampliar essa transformação por meio de outros projetos? Olha, na realidade, no Supera, nós temos as nossas unidades franqueadas, mas nós também temos um produto que pode ser oferecido em escolas regulares. Esse produto se chama Neuroeducação. Então, nós temos parcerias com diversas escolas no Brasil, e elas incluem, né, na grade horária de aulas dos alunos, o método Supera, certo? E isso a gente trabalha com crianças de 4 anos até o final do ensino médio. Paty, você está falando de um projeto do Supera para escolas. Além do Supera para escolas, existem outros projetos para situações mais específicas, como doença de Alzheimer ou um acidente vascular cerebral? Bem, olha só. Quando a gente fala de alguma patologia, nós não podemos assumir um papel de protagonista, né? Então, o que eu posso dizer para você é o seguinte, que nós não somos clínica, mas nós também podemos impactar, sim, dependendo da demanda que esse nosso aluno traga. Então, quando existe um diagnóstico clínico, algo aconteceu, e o médico ele acha razoável e adequado que essa pessoa tenha uma estimulação cognitiva e dentro daquilo que nós oferecemos, esse médico considera que é possível, sem problemas, né? É lógico que o aluno precisa vir até o Supera, a gente precisa entender qual é a situação e qual é a potencialidade que nós temos para que algo de fato aconteça. Mas nós não somos clínica, nós não trabalhamos individualmente com os alunos, toda a nossa prática ela acontece em turmas, né? Mas nós não temos medo dos diagnósticos, mas nós precisamos entender muito bem qual é a nossa parte na realização, né, desse acompanhamento, porque nós também somos muito éticos e a gente não quer se comprometer e não pode se comprometer com algo que nós não consigamos realizar. Certo? Então, a gente precisa entender exatamente qual é a potencialidade, tanto nossa, quanto do aluno que chega até a gente. É um trabalho muito sério que o Supera realiza. Sem dúvida alguma. E pra gente fechar, Paty, quantas pessoas no Brasil já tiveram as suas vidas transformadas pelo método Supera? Mais de 250 mil alunos já passaram pelo método Supera. É muita gente. Muita gente, muita vida transformada. E quantos anos de história, Paty? 17 anos. 17 Bacana. anos, com muita intensidade e com muitas vidas transformadas. Que bacana, linda trajetória. Nem fale, eu tenho 11 anos no Supera, pude participar de boa parte dessa história e eu sou muito grata e orgulhosa por fazer parte disso tudo. Que privilégio, Paty. De fato. Privilégio para você e privilégio pra gente aqui também do podcast Supera recebê-la hoje, nessa ocasião tão especial. Eu agradeço, muito obrigada pelo papo. Eu que agradeço, foi muito bom falar daquilo que eu gosto muito. Muito obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Se você ainda não nos segue nas redes sociais, siga agora. Continue acompanhando o nosso canal no YouTube e até a próxima. Tchau, tchau.